Olá, bem-vindos a mais um episódio do Pod Caia. É o podcast que vai trazer informação importante para você sobre tratamento com cannabis medicinal. Eu estou muito feliz porque hoje eu estou trazendo aqui uma querida, uma médica que fala sobre saúde da mulher. Ela é médica da família e tem muita informação que vocês precisam saber. Coisas que a gente nem imagina que cannabis pode ajudar. E, gente, é mágico. Não é mágico, né? Mas eu costumo dizer que parece mágica, porque é tanta coisa bacana que a gente vê que é um tratamento natural e que faz tanta diferença na nossa vida, que até parece que é mágica, mas não é não, tá? É medicina, é estudo, é uma planta que traz muitos benefícios e a gente tem que começar a conhecer para poder fazer o uso desse tratamento tão maravilhoso. Então, hoje eu trouxe a doutora Letícia e ela vai se apresentar. Oi, eu sou a doutora Letícia Bortoni. É um prazer enorme estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Eu sou médica formada, trabalho na estratégia de saúde da família desde a minha formação. Atualmente eu trabalho em São Paulo. Antes disso, trabalhei no Nordeste também na estratégia de saúde da família. E desde que eu me formei, eu trabalho com cannabis medicinal. Então, já fazem quase 3 anos que eu trabalho nessa área, e mais ainda, já fazem 5 anos que eu estudo sobre isso, né? Porque dentro da graduação eu comecei a conhecer e já me encantei pelas inúmeras possibilidades que tinham no tratamento com a cannabis. Bacana. Então, assim, foi durante a sua graduação que você descobriu. Como foi essa descoberta? Foi. Eu fazia iniciação científica na Fiocruz, no laboratório de imunofarmacologia. E o meu trabalho era sobre neuroinflamação e como isso desencadeava o autismo, o Alzheimer. E eu fui apresentar esse trabalho, né, esse artigo em um congresso de neurociências. E era um dia todo voltado para cannabis medicinal. E era um assunto que eu nunca tinha ouvido falar na faculdade. Na verdade, assim, na faculdade, na aula de psiquiatria, a gente falou sobre abuso de drogas. E aí a psiquiatra, né, a professora falou assim, tem o CBD, o THC, esse é psicoativo, esse não, tá, e agora a cocaína, sabe, como se fosse uma droga, assim, como, enfim, para uso recreativo, um problema, né, e não uma opção terapêutica. E aí, nesse congresso, eu comecei a ver com outros olhos, né, porque foram outros médicos, historiadores, sociólogos. Então, a gente teve um debate bem extenso e eu comecei a ficar impressionada, porque eu sempre me interessei por muitas áreas diferentes. Até por isso que eu me encontrei, assim, na medicina de família, porque eu gosto de muitas partes diferentes da medicina. E aí, e não de separar por setor, né? E na cannabis, ela tem essa proposta, né? De você integrar, de ver o ser humano como um ser completo, né? E não por setores. Então, foi assim que eu comecei a estudar, e aí eu comecei a ler e fazer cursos sobre isso. E depois que eu me graduei, eu me especializei nisso, e desde então eu venho trabalhando bastante, até mudei, assim, de empregos, mas eu falo que a cannabis é o meu primeiro emprego, assim, e que eu não largo de jeito nenhum, porque ele virou um dá propósito, sentido, né? Ele tem muito sentido, assim. Faz todo sentido. Uhum. Então, você falou uma coisa muito importante, que durante a faculdade, quando você estava estudando sobre psiquiatria, que foi apresentado as drogas, né? Uhum. Então, colocaram CBD, THC, cocaína, tudo Todo dentro mundo do no mesmo saco. pacote Uhum. sobre drogas que faz mal à saúde, né? Então, eu isso. acho que você diria que vem daí o preconceito, porque também claro. você vê que tantos médicos que são radicalmente contra, você acha que pode ser isso também? Sim. Eu acho que isso tem melhorado, porque algumas universidades têm colocado como matéria letiva. E algumas grandes universidades têm, além da matéria letiva, eles estão fazendo estudos a respeito, né? Então, tem um espaço maior, assim. Mas, quando eu estava na graduação, não tinha esse espaço. Inclusive, até tentaram fazer um trabalho lá sobre cannabis medicinal e foi cortado, assim, porque... não, isso é muito polêmico, é tabu e tudo mais, e, enfim...
Então, É como a gente sempre fala, né? Não é comprovação, é mito, uhum, né? E falta de comunicação, né? sim. Porque se quisessem aprender, né? Agora está sendo tão divulgado, não tem um curso na USP? Você falou de Tem. cursos eletivos, né? Tem na Sim, USP, sim. né? Tem na USP, tem na Unifesp, tem várias tem pós-graduação, tem vários outros cursos também, enfim, mas falta muito o interesse realmente de se especializar nisso. E eu procuro acreditar que essa especialização, assim, é uma ponte que a gente vive para daqui a pouco não ser mais assim, não precisar mais de uma especialização nisso, ou de uma pessoa que, né, que prescreva isso, mas que todos Todo os mundo. médicos sejam instruídos para isso, né? É. A gente não faz um curso para prescrever antipsicótico, a gente não faz um curso para prescrever um benzodiazepínico, né? Por que que tem que ser uma coisa extra, né, graduação? E aí os médicos não se sentem à vontade, não se sentem seguros para prescrever uma medicação que é tão segura, né? Então, acho que cada vez colocando isso mais na graduação, a tendência é começar a desmistificar, né? E começarem outras pessoas a prescreverem também. Mas hoje em dia, muitos médicos se sentem também pressionados a prescrever, não sabem prescrever e acabam prescrevendo tudo errado. Exatamente. Você falou uma coisa importantíssima, porque o paciente, ele vê que tem melhoras em outras pessoas e deseja. Isso aconteceu comigo. Uhum. Quando eu vi um paciente com Alzheimer que usava cannabis tendo um progresso tão maravilhoso, eu desejei para minha mãe. Só que eu fui diferente, né? Eu não cheguei para o médico da minha mãe e pedi. Eu procurei um médico especialista para prescrever. E o que acontece, na verdade, é que as pessoas querem que o médico que faz o acompanhamento prescreva. E às vezes ele não sabe. Eu tive uma pessoa agora no meu curso que falou, eu pedi muito para o médico da minha mãe prescrever e ele prescreveu. Eu tenho que comprar na farmácia, mas eu não sei como é que eu vou dar. Aí eu falei, pois é. Ele escolheu um óleo, ou não sei se é óleo, se é comprimido, porque é um que ela comprou na farmácia. Ele não sabe a quantidade, não sabe se aquele óleo é exatamente o que aquela pessoa precisa, porque é muito individualizada a dosagem, a miligrama do óleo, a quantidade de se é CBD, se é THC, se é CBG, não é? É um tratamento não muito sabem especializado. Como começa o tratamento, como faz a manutenção do tratamento, quais são as diferenças dos óleos, dos veículos, porque cada veículo tem uma absorção diferente. Cada óleo, se vai ser óleo, se vai ser gummy, se vai ser cápsula, cada coisa tem sua particularidade. E assim, cada vez a gente tem mais opções, né, de medicações diferentes aqui. E realmente, se você não sabe prescrever, não está atualizado nisso, não sabe como funciona e não conhece o mecanismo de ação, porque eu acho que isso também é uma coisa que falta muito. Acabam enxergando o CBD como, por exemplo, um benzodiazepínico que vai ali acalmar, vai dar sono e é isso. Mas não entende que ele faz parte do mecanismo de ação do sistema endocannabinoide, né? E não conhecer, eu acho que a questão não é nem que a gente não conhece na faculdade a cannabis medicinal. Eu acho que o maior problema é que a gente não conhece o sistema endocannabinoide. Isso que eu ia perguntar. A gente não conhece a fisiologia, né? Então, é o maior sistema do corpo humano e a gente não aprende isso. Então, e isso ajuda a entender muitas outras coisas que a gente não explicava muito antes. E que agora fazem muito mais sentido conhecendo o sistema endocannabinoide, né? Será que ainda, você já terminou a faculdade, né? Mas será que ainda na faculdade de medicina não se fala em sistema endocannabinoide? Não existem livros de fisiologia que mostra o sistema endocannabinoide? Não. O livro de fisiologia, assim, que é referência, geralmente é o Guyton. Ele não traz sistema endocannabinoide. Que falha, hein? Que falha. Que ele foi... eu acho que ele até que foi escrito realmente antes de descobrirem, né? Porque demorou muito para descobrir. Primeiro descobriram o sistema endocannabinoide através do THC, né? Então, não foi que sabiam que existia o sistema endocannabinoide, mas foi... Por que a gente reage a
a um composto de uma planta, né? A gente tem que ter alguma coisa parecida. Por que a gente tem receptor para uma planta? E aí que descobriu que a gente produz coisas semelhantes, né? Que são os endocannabinoides. Então, na verdade, não veio do conhecer a fisiologia para depois conhecer a substância, né? Assim, Foi o contrário. Foi o contrário. Foi de conhecer, assim, os efeitos da cannabis para conhecer, para ver como que a gente interage com isso, né? E que a gente tem receptores específicos e que produz, né, também a anandamida, então produz substâncias muito parecidas, né, com os fitocannabinoides, né, que são os endocannabinoides. Tá, eu sou leiga. Só uma pergunta. Nós temos algum sistema que produz antipsicóticos? Porque, De jeito caramba, nenhum. antipsicótico pode, né? Pois é. Infelizmente, a gente tem essa cultura, né, do alopático, né, dele ser a primeira opção, sendo que não é uma coisa natural, né? E assim, não é que a cannabis ela vai resolver todos os problemas, que ela vai servir para todo mundo, mas que, aliás, nenhuma medicação, né, ela serve para todo mundo. Mas eu acho interessante a gente pensar até mais como um suplemento mesmo, né? Porque já foi mostrado que nas doenças crônicas a gente tem uma baixa dos endocannabinoides. Então, a gente tem uma produção baixa. E sempre que a gente tem uma produção baixa de alguma coisa, a gente faz uma reposição, né? Você tem uma baixa de vitamina D, a gente repõe vitamina D. Você tem uma baixa Você não produz insulina, né? Um diabético, eu dou a insulina para ele. Então, se eu não produzo o endocannabinoide em quantidade adequada, então você suplementa com fitocannabinoides, né? E já existe exame que pode ver se você está produzindo pouco endocannabinoide? Existem alguns exames, assim, genéticos, mas eu, assim, não acho que tem muita necessidade de fazer exame para isso, sabe? Até porque os exames são muito recentes ainda, muito caros. A medicação já é uma medicação cara, né? Então, acho que não tem nenhum exame ainda que seja seguro o suficiente, sensível o suficiente para ter tanta confiança dessa forma, sabe? Para mostrar, eu preciso suplementar tanto. Tem que ser uma coisa... E aí entra naquilo da personalização, né? Porque você tem que acompanhar o paciente perto. Você tá fazendo quase que um teste terapêutico, né? Assim, você vai começando aos poucos, vai sensibilizando e você vai acompanhando. E eu acho que isso também é parte do tratamento, né? Esse acompanhamento próximo, né? Essa relação médico-paciente, eu sinto ela muito mais próxima nos pacientes com cannabis justamente por isso, e ainda mais que os pacientes eles não sentem muito seguros, porque é uma medicação que eles não conhecem, eles provavelmente já foram em algum médico que falaram que não, e aí eles ficam com medos, então eles sempre precisam, assim, entrar muito em contato, acompanhar de perto realmente, né, para ver como que vai reagir, né, como que vai... Por isso que eu sempre explico que às vezes não vai ser na primeira tentativa de óleo que a gente vai encontrar o óleo, a dosagem, mas que é uma questão de ajuste, né? Como eu falei, a gente tem muitas opções, tanto de fitocannabinoides como de terpenos, veículos, enfim, muitas coisas. Então, até você encontrar realmente o que é adequado para o paciente, isso pode levar um tempo, né? Até mesmo depois que encontra, existe a necessidade de acompanhamento, porque muda. Eu tiro pela mamãe. Mamãe tem Alzheimer há 14 anos, já há 4 anos ela usa cannabis, mas já usou vários, né? Porque, vamos ver esse aqui que vai melhorar nisso. Aí usa, melhora. Vamos tentar esse aqui que vai melhorar nisso. Agora mesmo ela melhorou a fala com a introdução do THC, que ela não usava THC. Então, assim, precisa realmente de um acompanhamento e essa mudança é natural. Agora, isso a gente não consegue com remédios alopáticos, né? É aquela receita engessada e pronto. Vai ficar com efeito colateral, tira. E uma coisa importante que você falou sobre que é uma medicação cara, hoje em dia, né, eu, pelo menos pelo que eu observei comigo, com a minha mãe, ela tomava
quetiapina, memantina, donepezila, medicação para pressão, e entre outras coisas que, se você for botar na balança custo-benefício, não é mais caro. Sim, né? sim. E hoje em dia, o primeiro óleo que a mamãe usou era importado, ele custava mais de R$1.500, um vidrinho. Hoje custa menos de R$600. E não existe medicações para uma pessoa, porque você não vai tomar uma medicação. Geralmente, né, infelizmente, tomam várias. Eu tenho pacientes que tomam 25 de quetiapina de manhã, 50 à tarde, 150 à noite. Gente, eu fico louca. E aí, com o efeito de colateral de aí começa a passar outros também. Aí toma mais. Isso, né? Eu só tô falando de que é o vilão para mim, né? É o vilão. Porque eu tenho uma história muito ruim com esse antipsicótico. Então, assim, não é mais uma questão de grana, né? Porque você toma tanto que custa até mais, não é verdade? Mas, às vezes, até algumas medicações dessas, né? Você consegue ir no SUS, nem que seja no alto custo, né? Sim. E a cannabis ainda ela é bem restrita, né? Hoje em dia, em São Paulo, você consegue, né? Mas não para todas as doenças. Todas. Na verdade, quase nenhuma. Eu estava até conversando com um psiquiatra do SUS, né? E que a gente estava falando sobre isso, porque os diagnósticos que são tão restritos ali, né? Porque não é só epilepsia refratária na infância, mas são dentro de síndromes que tem um diagnóstico muito difícil, principalmente, né? Quando a gente fala em SUS. Que é difícil conseguir uma vaga com um neuropediatra para passar. Então, para chegar nesse diagnóstico, para conseguir a cannabis, então é um processo complicado, assim, né? E era uma coisa que deveria estar acessível a todo mundo, né? Sendo que, assim, o Rivotril custa R$4. Então, infelizmente, aí deixa a pessoa dopada, dependente. Com demência, tem... Nossa, vários pacientes que têm demência, uso prolongado, crônico, né, dessas medicações. Exatamente. Tarja preta, então... Mas eu acho que, assim, esse tipo de programa que a gente está fazendo serve para isso também, para informação e para as pessoas terem consciência, porque você tem o direito de escolher a medicação que você quer usar. Você tem o direito, você não precisa. O médico falou isso, não, eu não quero isso não é bom, eu sei que não é bom. Pede a comprovação científica que esse antipsicótico é comprovadamente para a doença de Alzheimer? Não tem, porque não é. Não é verdade? Exatamente, pelo contrário, né? Tem até comprovação que ele é maléfico, né, para isso, né? Que ele aumenta o risco de queda, piora a demência, piora a locomoção, enfim. Exatamente. 1 minuto que eu quero falar com você. Você sabia que 60% da população brasileira vive com até um salário mínimo? Como é que essas pessoas podem ter acesso a cannabis medicinal se uma consulta gira em torno de R$300, o óleo mais ou menos R$500? Ah, mas para isso tem a Santa Caia, que é o nosso patrocinador, Associação de Apoio a Pacientes e Pesquisa de Cannabis Medicinal. E sabe para que é isso? Para facilitar o seu acesso no tratamento com cannabis. Agora vamos falar de um assunto que me interessa muito, né? Acho que interessa para muitas mulheres. Como que é esse tratamento na saúde da mulher? Se tem muita procura, mulheres já sabem, porque eu não sabia, né? Eu uso para pressão, para fibromialgia, dor crônica, que é a fibromialgia, insônia e ansiedade. Mas como que a cannabis ajuda na saúde da mulher? Então, ela é muito benéfica, assim, para a mulher em várias etapas diferentes de vida, né? No período fértil, assim, né? Que muitas mulheres sofrem com endometriose, com a dismenorreia, né? Que são cólicas menstruais intensas, desregulação hormonal. Então, ela auxilia, né? Com isso, melhorando a dor, principalmente, né, e reduzindo a inflamação, que melhoram os sintomas da endometriose e até a progressão da doença. E também numa fase, né, um pouco mais avançada, né, porque a mulher, na verdade, tem ciclos, né, de vida. Então, em um outro ciclo de vida, né, a partir da menopausa, na verdade, já no climatério, né, que ali é aquele período que antecede a menopausa,
já começam a sentir os sintomas, que aí incluem, né, os fogachos, né, que são os calores, a insônia, a ansiedade. Então, ela ajuda também nisso. Também muitas mulheres sofrem nessa época com secura vaginal, que acabam levando a dispareunia, né, que é dor na relação. Então, a cannabis, ela ajuda nesse sentido, né? E realmente muitas mulheres não conhecem. E o que eu percebo mais é que eu atendo muitos pacientes com demência, né? E acaba que a consulta é feita com, geralmente, a filha, né? Porque geralmente sobra pra mulher. Sempre a mulher. Sempre a mulher. Sempre a mulher. E aí ela sempre perguntam, mas será que vai ajudar pra menopausa? E aí começa, na verdade, até fazendo uma consulta pra ela, assim. Depois eu falo, seria interessante. E acabo acompanhando no final a filha e a mãe, né? Foi assim comigo. Não é? Foi assim comigo. Então. Porque realmente existe, né, a diminuição dos hormônios, né, do estrogênio, da progesterona, da testosterona, enfim. Tem uma alteração hormonal importante. Além da alteração hormonal, tem uma alteração de ciclo de vida também, né? Então, os filhos estão saindo de casa, tá começando a aposentar, então aí o que vai ser feito com isso, qual vai ser a nova atividade. A vida muda muito, né? Então, não pensar só assim na questão hormonal, mas também saúde mental. No ciclo de vida que ela tá, né? Que tudo mudou, na verdade. Então, ela tá ansiosa, tá com insônia, mas pensar em todo o contexto que ela tá vivendo, né, também. Não só nos hormônios. Interessante. Então, endometriose, ela também funciona. A cannabis funciona, no caso, ajuda a melhorar a dor ou trata? Como então, funciona isso? A endometriose, né, é a implantação do tecido do endométrio, que é o que reveste, né, o útero. Em partes que ela não deveria estar. Pode ser no meio do miométrio, né, do músculo, que aí é adenomiose, que a gente chama, e a endometriose, que é quando está implantado em outros lugares. A gente tem o tratamento farmacológico e o tratamento cirúrgico, né? Só que o cirúrgico, geralmente, a gente deixa para os casos mais graves e ele tem muita recidiva se, né, pior ainda, você não identificar também os gatilhos que levaram aquilo, porque é uma doença inflamatória, né? Quando esses tecidos, eles vão para outras partes, né, do corpo, não saem ali de onde deviam estar, né, do revestimento do útero, eles causam um processo inflamatório. Então, tudo que você faz que gere inflamação, ele piora, né, isso piora a progressão da doença. Então, mais uma vez, né, não avaliar só a questão medicamentosa e a doença, mas todo aquele contexto, né, hábitos de vida e tudo mais. E como é uma doença crônica, a gente tem que pensar também não só no que vai fazer diminuir os sintomas e diminuir a progressão, mas também que tem uma segurança para isso. Porque, por exemplo, um anti-inflamatório, ele vai diminuir a dor, vai diminuir a inflamação, só que você não vai tomar todo dia por 20 anos, né? Porque senão seu rim, seu estômago, coitado, vai acabar com tudo, né? Então, além disso, você tem que pensar que precisa ser um tratamento seguro para você usar ao longo prazo, que você não tenha efeitos colaterais com isso, né? Então, por isso que também a cannabis é tão interessante. Já foi estudado, né, que esses implantes de endométrio nesses lugares, né, que eles não deveriam estar, eles têm inervação, e a inervação, eles tem muitos receptores CB1. Então, quando você usa principalmente o THC, né, um agonista CB1, ele vai diminuir a hiperalgesia, né, que é esse aumento da dor. Enquanto perceberam que quando você usa um antagonista CB1, ele aumenta a dor de quem tem endometriose, né? Então, existem alguns estudos laboratoriais também, né, assim, pré-clínicos com camundongos e tudo mais, mas também tem estudos já das pacientes referindo melhora da dor por conta disso, né? Mas, como eu falo, não é um tratamento, assim, não existe um tratamento que serve para todo mundo, que vai funcionar para todo mundo, ou para uma, né, deu certo tal composição, para outra vai ser diferente, enfim.
não é uma coisa engessada, né? Mas que tem muitos efeitos benéficos, não só para diminuir a dor, mas também para diminuir a inflamação, né? Já que se trata de uma doença inflamatória também. E agora, uma coisa importante que eu já ouvi falar e eu quero saber da realidade disso. Quando a mulher entra na menopausa, ela tem um ressecamento vaginal. Isso leva a desinteresse sexual, porque dói, né? Aquele ressecamento dói durante a relação. E já me falaram que cannabis ajuda, inclusive melhora a relação, melhora até a libido. Isso procede? Então, por ser um lubrificante, né? Porque existe também um lubrificante à base de cannabis. Ele já vai... Local. Olha, local. Que interessante. Então, isso vai ajudar a lubrificar já a região, né? Mas não só isso, porque como tem os receptores CB1, ele também age de forma local, né? Diminuindo a sensibilidade à dor, né? Para quem sofre de dor. Claro que, assim, se você tem uma dor pélvica, você tem que ver de onde está vindo essa dor, né? Mas, às vezes, é por conta realmente do ressecamento ou da diminuição do interesse. E aí, também, associar, às vezes você precisa realmente associar o tratamento sistêmico, que aí vai melhorar a regulação hormonal, a insônia, a ansiedade, avaliar também de onde que está vindo esse desinteresse, né? Porque pode ser que o desinteresse venha porque aquele companheiro tá o dia inteiro, não liga, só fica assistindo futebol, não dá atenção para a mulher e aí chega à noite e quer alguma coisa, né? Então, assim, tem que ver também de onde que vem esse desinteresse, se é só uma questão hormonal, se é só uma questão local, mas que ajuda bastante a melhorar realmente esses sintomas, principalmente do ressecamento, da dor, né, que pode ter nesse período, e também na regulação hormonal, quando você fala mais do uso sistêmico, né, não tanto do uso local. Então, o uso local, no caso, porque como é um óleo, lógico que vai lubrificar, mas se ele tem algum componente como o THC, eu não sei se é THC ou se é CBD, esse componente ele influencia em alguma coisa, não só na lubrificação. Sim, é por isso que, assim, a gente tem muitos receptores CB1 na mucosa, né, vaginal, então ele ajuda também nisso, né, geralmente tem os dois compostos, né, o CBD e THC, mas hoje em dia no Brasil o que a gente consegue mais é o com CBD. E também ajuda em quem tem candidíase de repetição, porque ajuda a reequilibrar a flora vaginal. E também, geralmente, ele é diluído no óleo de coco, que também tem um efeito terapêutico, né, que ajuda a prevenir candidíase de repetição e tudo mais. Então, não é pegar uma coisa que a gente usaria para uma coisa e levar para outra. Existe exatamente uma medicação à base de cannabis que ajuda nessa questão. Existe. Olha, gente, mulherada, olha isso. Vocês sabiam disso? Eu ouvi falar, mas agora sabendo com certeza. Mas muito bom, muito bom. Interessante. Por que ninguém conta isso pra gente? Não é? Eu tenho alguns pacientes que usam. E aí eles se referiram melhora mesmo, né? Claro que assim, experiência é individual, né? Eu vou usar. Vou contar para vocês. Adorei saber. Tá, mas deixa eu entender mais um pouquinho. É uso local, né? Então, é a base de óleo de coco que você falou. Isso. A base de óleo de coco. Então, ele ali, como é específico para essa questão, lubrificação, ele tem CBD e THC. Depende do óleo, né? Tem alguns que são ricos em THC e tem outros que são ricos em CBD, assim como o sistêmico, né? A gente tem formulações diferentes. E é importante também ressaltar que, como é o uso tópico, ele não vai ter um efeito sistêmico, né? Por isso que, assim, se você precisa de uma medicação para efeito sistêmico, você tem que fazer uso sublingual, né? Ou oral, alguma outra forma terapêutica, né? Porque o uso tópico, ele vai agir ali no local. Então, ele, mesmo que seja rico em THC, ele não vai dar um barato, não vai dar um efeito psicoativo, né? Com o CBD, ele não vai dar sono. Então, assim, é bem seguro.
Em questão de efeito colateral, por exemplo, que poderia ter, na verdade, é mais relacionado ao veículo, Que é o óleo de que coco. é o óleo de coco, que tem algumas mulheres que têm reação alérgica ao óleo de coco. E aí tem que prestar atenção se realmente é diluído em óleo de coco ou se tem alguma outra formulação. Que eu conheço aqui no Brasil, a gente só tem os diluídos no óleo de coco, por enquanto, né? Então, mas só para eu entender mais um pouquinho. Esses componentes, THC ou CBD, eles vão estar ali na parede vaginal, né? Diluído no óleo de coco, que é o veículo, né? E ele... Como assim ele ser psicoativo? O THC, ele pode sair da parede vaginal e... Não. Não, ele Não. vai dar algum efeito ali naquele momento, deixar aquela parede mais Sim. disposta. Sem dor, principalmente, né? Um efeito mais analgésico, realmente. Tem propostas também que ele aumente a vascularização também. Olha, então, e aí, se com aumenta isso, a vascularização, exato. vai melhorar a libido. Exatamente, né? Entendi. Doutora, a endometriose é muito ruim, né? As mulheres sofrem muito, a menopausa também. E é muito cedo, né? Para encerrar a vida sexual da mulher, muito cedo, quando começa a menopausa até... E como que isso interfere na saúde da mulher? E como que a cannabis pode ajudar? Eu acho que a gente tem que pensar também, né, em como a gente normaliza, né, essas questões. A falta de libido, a dor, a cólica, né, assim, como se a mulher, né, vai Sim. sustentar, ou ela vai ter relação mesmo sem vontade, ou ela vai tomar um remédio para dor e vai trabalhar do mesmo jeito, tá frescura que tá com cólica. Então, assim, pensar também o quanto a gente não normaliza essas questões e como isso não atrasa a procura do diagnóstico, né? E também de um tratamento que melhore a qualidade de vida, né? Que... por exemplo, para endometriose, né, que você precisa fazer alguns exames complementares, ou a ressonância, ou um ultrassom, para identificar outros lugares, né, que podem estar implantados. A menopausa, na verdade, você não precisa de um exame, né, assim, porque o diagnóstico ele é clínico, né, 1 ano depois da última menstruação. Mas eu acho que é muito importante a mulher, ela se perceber, né? Perceber o que ela realmente está sentindo e valorizar aquilo que ela sente ou que ela não sente, né? Assim, se ela não sente o prazer, se ela não sente vontade, então não tem por que ela fazer aquilo, né? Ela pode procurar entender o que está acontecendo com o corpo dela, né? Porque o nosso corpo, ele muda, né? Os ciclos de vida mudam, o nosso corpo muda. E a gente precisa entender em qual fase de vida a gente está e o que o nosso corpo sinaliza, né? Que muitas vezes a gente não para prestar atenção o que ele está mostrando pra gente. E acaba, né, às vezes, normalizando realmente isso. Então, eu acho que a pior perda é a perda de qualidade de vida mesmo, que ele vai ter por atrasar realmente a procura de um tratamento. E aí, se a ideia é tratar com cannabis, né, procure alguém que saiba prescrever, né? Mas o diagnóstico, ele pode ser feito por um ginecologista ou um médico de família, né, também, que tratam essas questões. E não, realmente não normalizar, não deixar isso passar batido, assim, né? Se tem uma dor menstrual que percebe que não é normal, né? Que não é normal você ter que tomar anti-inflamatório todo o ciclo menstrual, né? Então, realmente pesquisar sobre isso, né? Entender o que o seu corpo está sinalizando. Acho isso muito importante. É bom mudar a mentalidade das mulheres, porque desde que eu sou criança, quer dizer, minha primeira menstruação foi muito cedo, com 11 anos. E eu tinha cólicas horríveis e tomava analgésico. Normal, é assim mesmo, tem que tomar analgésico. E não só, eu tinha uma tensão pré-menstrual muito evidente, desde nova. Então, eram cólicas, dor de cabeça, enxaqueca mesmo, de
ter que ficar no escuro, vomitar. Então, assim, e era normal. É normal. A mulher sente isso, por isso que a gente tem tanta raiva, né? A gente tem tanta raiva né? É ruim você chegar tão cedo e quando vai embora a gente dá graças a Deus, mas sofre também. Né? Sofre outras coisas. Sim. Sofria de dor, depois sofre dos efeitos da menopausa, né? Ou tratam com um anticoncepcional, né? Que não, na verdade, você não trata, você mascara e gera um problema pro futuro. Porque depois como que você vai voltar a produzir novamente aqueles hormônios, né? Exatamente. Depois de tanto tempo sem produzir, usando um hormônio de fora, né? E que também traz muitos efeitos colaterais, risco de trombose, risco de câncer de mama, enfim. Gente, a mulher só coisas, se ferra, né? Mas vamos lá, se você atendeu uma mulher que está 1 ano sem menstruar e chegou lá querendo melhorar a qualidade de vida dela, o que ela pode fazer a partir disso? Entrei na menopausa, eu entrei precoce. Se a pessoa chega e fala, eu quero melhorar minha qualidade de vida, o que ela tem que começar a fazer? Assim, primeiro perceber quais são as queixas dela em relação a isso, né? E o ciclo de vida que ela tá, o momento de vida que ela tá, as relações dela também, né? Que não dá pra gente separar, né? Vou tratar a insônia, mas o que tira o sono daquela mulher, né? Então, é importante a gente entender tudo isso e ver o que ela refere, né? E realmente não é normal. Se ela tá com muito calor, é normal, é da menopausa mesmo. Também não normalizar essas coisas. Em relação à menopausa, tem até um estudo interessante que tiraram os ovários dos camundongos, das camundongas. Tadinha. E aí ficaram com um déficit de estrogênio, né? Uma baixa de estrogênio, então simulando a menopausa. E perceberam uma piora da memória nelas. Olha. E aí, quando começaram a aplicar o CBD, elas tiveram a melhora da memória de novo e um aumento do estrogênio. Assim, claro, né? Precisam de mais estudos, não sei o que, mas já é Não, é um estudo interessante, estudo porque bem há bem animador. pouco tempo, quando as pessoas perguntavam por que as mulheres têm demência, o percentual de mulheres é maior do que os homens, a resposta era, porque a mulher vive mais. Hoje já tem estudo dizendo que é hormonal. Então, isso que você está falando faz total sentido. Né? Então, a gente já pode começar um tratamento preventivo? Pode. Assim, até porque entra também naquela questão do que eu falei da suplementação, né? Que tanto que assim, Estados Unidos, CBD não é um remédio, né? É um suplemento alimentar. Então, acho que só traz benefício. Não precisa você esperar, né? Ter realmente já algum sintoma grave para começar a melhorar a sua qualidade de vida, né? Se você já começou a apresentar sintomas do déficit de estrogênio, é que assim, não precisa assim, você pode dosar hormônio e tudo mais, mas a gente precisa aprender a mais ter autopercepção do que realmente acontece com a gente, do que só depender do resultado do exame, né? Entendi. Mais uma pergunta sobre a mulher, que acontece mais nas mulheres, é a questão da tireoide. Né? A cannabis também pode ajudar na questão de hipotireoidismo, tireoidite de Hashimoto. Existem também essa prescrição para isso? Não é, assim, completamente... como eu vou colocar? Fechado isso, serve para o tratamento, não é um protocolo de tratamento. Mas a gente sabe que é muito ligado à inflamação, né? Então, ele ajuda nesse sentido de diminuir a inflamação. Tanto que a gente sabe que só usar o hormônio tireoidiano, se você não mudar seus hábitos alimentares, por exemplo, nem o hormônio tireoidiano que é tomado, ele não vai fazer efeito, se você está com uma inflamação muito grande. Eu faço essa pergunta porque há 15 anos ou mais, talvez 20 anos, eu tive o diagnóstico de tireoidite de Hashimoto. E sempre tomei o remedinho para, né, em jejum. Só que depois que eu usei cannabis, quando eu faço meus exames de sangue, meus hormônios estão regulados.
Eu não tomo mais nada para tiroidite de Hashimoto. Eu não tomo nem para pressão, porque eu também tinha. Eu era hipertensa. E assim, eu não comecei a tomar por causa disso. Eu comecei a tomar por causa de dor crônica, insônia e ansiedade. Só que nos exames já mostram que eu não tenho hipertensão, que eu não tenho necessidade de tomar medicação para tiroidite de Hashimoto. Por isso que eu perguntei. Isso que é o conhecer o sistema endocannabinoide, né? Que é, realmente, ele é um sistema que faz a regulação dos hormônios. Então, também pode ajudar a regular o hormônio da tireoide, a pressão. Então, ele vai trazer outros benefícios, porque, na verdade, você está ajudando a suplementar um sistema que orquestra os outros sistemas, né? Então, por isso que ele ajuda em várias condições diferentes. Mas não é uma coisa que eu falo, é um protocolo de tratamento de hipotireoidismo. Não, continua sendo o hormônio tireoidiano. Mas é uma coisa que você pode complementar, né, o tratamento com isso. E aí observar, né, a gente consegue reduzir, então, a quantidade do hormônio, e até retirar, né? Então, não é uma coisa que... Porque em uma sequência de 3 exames, e tá ok a minha tireoide, então não toma. Sim. Né? Uma sequência de 3 exames, eu não tenho problema de hipertensão, sim, parou. Mas não é uma coisa assim que, por exemplo, o paciente vem comigo, eu tenho hipotireoidismo, não vou tomar o hormônio tireoidiano, vou tomar só... Aí, não acho seguro ainda. A gente começa o hormônio tireoidiano e... Pode começar o CBD. Normalizou, né? A gente começa a diminuir o hormônio tireoidiano e ver como que vai se manter. Então, interessante. Tem muita coisa coisa não vai ainda para suspender descobrir, isso. né? Tem muita coisa. Então, eu tive há pouco tempo uma bactéria e tive infecção urinária. E eu uso o CBD. Mas eu comecei a usar o THC porque eu sentia dor. Eu fiquei boa. Né? Sim. Então, assim, já estou pensando que deve ajudar também lá na questão renal. Né? Tem muita coisa ainda pra gente explorar isso. Né? Porque também tem o efeito antimicrobiano. Tem vários estudos já que mostram a melhora com bactérias multiresistentes, eu nem né? sei ainda qual era a bactéria, porque eu ainda não antibióticos. recebi o resultado do exame. Foi coisa recente. Então, mas assim, já estou sem dor. Já estou sem dor, sem cistite, sem nada. Então. Também tem muita coisa aí pra gente explorar nisso. E é bom que a gente tá acompanhando, né? Bacana isso, né? Nós avanço. seremos as pioneiras. Né? E por isso também que precisa sempre atualizar, né? Não dá para parar, porque cada dia a gente descobre uma coisa. Não pode parar. Eu acho que a medicina, eu sempre falo isso, a medicina não é engessada. As pessoas têm que abrir a mente, né? Mas tem médico que não quer abrir. Quer ficar ali, ó. É isso e é isso. Exato. Né? A hora que abre a mente, que você vai ver quantas possibilidades tem. Né? Ainda tem alguns, assim, que não sabem prescrever, mas aí eles... falam, olha, mas acho que seria interessante para você. Já tem o paciente que veio, que falou assim, a geriatra indicou, porque tem outro paciente que passa com você. E ela falou que não sabe prescrever, mas que o caso é parecido, que pode ser que ajude também. Olha que bacana. Então, tem a legal mente isso. aberta. Isso aconteceu com a mamãe, ela fazia o tratamento na Rede Sara. É um hospital público, federal, e que o médico foi muito sincero comigo. Ele falou, Cláudia, eu falei para ele, doutor, eu não venho mais aqui, porque minha mãe, eu tirei todas as medicações, ela está usando só cannabis. Aí ele falou, olha, eu realmente não posso prescrever, porque não é protocolo do hospital, mas eu gostaria de acompanhar, porque eu acredito. Eu achei tão bonito da parte dele, porque ele é jovem, né? Ele está com a mente aberta, né? Ele não pode, porque ele está dentro de um hospital que não faz parte do protocolo, ele não pode fazer, mas ele queria saber qual era a evolução disso, e se animou, né? Eu acho isso muito legal. Sim, sim. É importante, né? Entender também isso. Por exemplo, eu não faço cirurgia, né? Então, se o paciente que eu atendo precisar de uma cirurgia, eu vou encaminhar ele para alguém que faça isso, né? Então,
também é a mesma ideia. Se eu não sei fazer cirurgia, outra pessoa sabe, ela faz. Eu não sei prescrever cannabis, mas tem outra pessoa que sabe e eu encaminho para ela, né? Isso é muito bacana. Que é isso. Muito bacana. Em relação à menopausa, tem a menopausa precoce, né? Que antes da idade as mulheres entram na menopausa. Tem as que, como no meu caso, entraram porque fizeram a cirurgia, né? Como é que a cannabis pode ajudar nisso? Como é feito esse diagnóstico de uma menopausa precoce? Como é que você ajuda na saúde da mulher nesse sentido? Tá. A menopausa, ela acontece normalmente entre 45 e 55 anos, né? A menopausa precoce é a menopausa que acontece antes disso. Então, geralmente, dos 35 aos 45, mais ou menos, é a faixa etária da menopausa precoce. Costuma ser, na verdade, mais em torno dos 40, ou pode ser por conta, por exemplo, da oferectomia, né? Que é a retirada dos ovários. Tem até um estudo em relação à cannabis e à menopausa, né? Que foi feito no Canadá, porque no Canadá foi um dos primeiros países, assim, a legalizar o uso medicinal e também o uso adulto, né? O recreativo. Desde 2018, lá o uso adulto já é legalizado. E aí fizeram um estudo que pegaram quase 1.500 mulheres que usavam a cannabis, algumas com prescrição médica, outras para uso adulto, mas todas para tratarem sintomas da menopausa. Então, para insônia, ansiedade, dor na relação. E, assim, mais de 70% referiram melhora com o uso da cannabis. E, assim, bastante gente, né, que foi pesquisada, mais quase 1.500 mulheres. E aí que, assim, não necessariamente precisavam ali de uma prescrição médica, né, porque elas têm acesso. E aí, tinham algumas que usavam óleo, outras que usavam vapor, enfim. Mas aí teve essa melhora bem importante na qualidade de vida delas, né? Bem impactante, com pouco efeito colateral, né? Que é o sonho. Gente, efeito colateral, eu acho que é o fantasma de qualquer medicação, né? Eu, para essa infecção de urina que eu estava, né? Eu estava tomando antibiótico, eu acordava toda seca, a minha boca ficou toda rachada. Eu falo, meu Deus do céu, para eu melhorar tem que piorar. E da menopausa usam muito a reposição hormonal, né? Só que tem muitas mulheres que realmente têm contraindicação por já ter fator de risco para ter o câncer de ovário ou câncer de mama, né? E aí realmente não podem fazer. Aí essas são as primeiras que procuram meu ginecologista falou, não, você não pode fazer reposição hormonal. Exatamente. Porque eu tenho um histórico familiar. Falando nisso também, de câncer, quando os ginecologistas prescrevem anticoncepcional para a pessoa regular a menstruação, isso também pode causar um efeito colateral como câncer, né? Ele aumenta o risco, né? Trombose. O câncer. Não só o ginecologista, né? Assim, qualquer médico, endocrinologista, porque também é usado no ovário policístico. Várias questões aí polêmicas do uso do anticoncepcional, né? Mas ele aumenta o risco, né? E a cannabis, por outro lado, pode ajudar também no tratamento de quem já tem o câncer, né? Que também é uma coisa muito interessante. Tanto na questão imunológica mesmo, né? Que tem em relação à proliferação das células cancerígenas e tudo mais. Mas também quando faz a quimioterapia, né? Que tem diversos efeitos colaterais, né? Principalmente a náusea. Já é protocolo usar também a cannabis. Mas aí, geralmente, acabam optando por um canabinoide sintético parecido com o THC. Mas o THC, ele tem um potencial emético muito grande, que beneficia bastante, né, esses pacientes que fazem a quimioterapia. E melhoram bastante a qualidade de vida, melhora a dor, né? Então, tem... o mal-estar, né, que a quimioterapia
causa. Sim, porque além do enjoo, também não tem o apetite, que aí faz perder mais peso. A quimioterapia já acaba, assim, né? Ela deixa a pessoa bem fragilizada, né? E também para a saúde mental, né? Porque não é fácil, né? Conviver com o diagnóstico de câncer também. Então, a cannabis também, ela ajuda nesses casos, né? Na saúde da mulher, nessas outras questões também. É só uma opinião, tá? O anticoncepcional, até para prevenção, é um risco, né? Porque também tem efeitos colaterais, né? Sim, sim. As pessoas tomam muitos anos, não imaginam o que elas estão fazendo com o organismo, né? E não é falado isso, né? E pelo menos assim, acho que hoje em dia um pouco menos, mas a minha geração pegou muito isso. As minhas amigas, enfim, 12, 13 anos já começavam a tomar para regular o ciclo. Sendo que é normal, né? Que os primeiros anos depois da menarca, né? Da primeira menstruação, é normal que vai ser desregulado, né? E aí já começava, vai começar o anticoncepcional para regular. E nem falavam quais eram as consequências que poderiam ter, né? Depois, como que vai ser quando suspender? Vai usar isso para a vida toda? Não vai? Enfim. Eu nunca fui de usar anticoncepcional, porque eu não me sentia bem e não usava. Mas tive um episódio também muito ruim, porque eu usei o DIU e eu trocava dentro do prazo. O último DIU, ele saiu do lugar, foi por isso que eu fiz essa cirurgia. Ele saiu do lugar, encapsulou. Gente, ele saiu, ele estava perfurando meu útero. Meu Deus do céu. Foi uma cirurgia séria, eu tive uma infecção, eu fiquei 12 dias internada com uma infecção que eu não imaginava que era tão grave. E depois que passou a infecção, eu tive que ir lá tirar o DIU, e o DIU estava todo encapsulado, estava todo... E estava dentro do prazo. Então, assim, são riscos que a gente nem imagina, né? Mas de todos, assim, o DIU ainda eu acho que é o melhor por não ter hormônio, né? A gente tem a opção do DIU não hormonal, tanto o de cobre quanto de prata. O meu era cobre. Eu acho que na época, isso já tem mais de 20 anos, né, que eu tirei. Eu ainda não tinha 50 anos. Inclusive, assim, quando você falou a idade da menopausa, eu até já teria a idade, mas eu ainda não estava na menopausa, porque eu menstruava direitinho. Então, assim, foi precoce porque não era chegou. Pra ser, não foi natural. Não foi natural. Eu até estaria na idade, porque eu tinha 40 e pouco. Mas eu ainda menstruava. Mas o DIU pelo menos dá a possibilidade de não ter tanta absorção sistêmica, assim, dos hormônios, né? Mesmo o hormonal, ele ainda tem uma absorção sistêmica menor do que você tomar o anticoncepcional em si, né? Mas, infelizmente, a gente tem que tomar. A mulher só se ferra. O homem não tem nada. Exato. A gente tem que... Nossa... Viva a mulher. Viva a mulher, né? Ainda bem que a planta é fêmea, né? Ainda bem que gente, vocês não... A flor é fêmea. Pode contar um pouquinho sobre isso, que a flor é fêmea? É isso, gente. Conta, por favor. A flor é fêmea. É porque, né, a cannabis, ela tem um macho que ele produz, né, os esporos e tudo mais. E é a fêmea que produz as flores, né? E quando tem o cruzamento, aí geram as sementes e aí não adianta. Então, até a gente foi visitar, né, lá a plantação da Brás e tudo mais, ficavam separadas as matriarcas. As matriarcas. Né? E só as fêmeas, e não pode ter macho perto, porque é só as fêmeas que dão as flores, né? Então, por isso... E a planta, ela tem muito essa relação, sempre, historicamente, né? Sempre teve muita relação com o feminino, né? E aí, enfim, a rainha Vitória, ela já usava na Inglaterra para gota, para cólica. Na China também tinha a deusa da cannabis, também tinha bastante essa relação com o feminino. E é interessante, né? Porque a flor, ela é feminina. Então... bacana. É legal saber legal, dessas né? coisas. É muito bom. Viu, gente? A Informações flor é preciosíssimas. A flor é fêmea. Doutora, você falou lá do Canadá, né? Do uso adulto, recreativo, enfim. Aqui no Brasil é horrível, é um mito, é crime. Mas, assim, a pessoa pode falar assim, eu cheguei cansada do trabalho, tomei um vinho, né? Que é álcool.
ela pode. Agora, usar, fumar, não pode. É uma coisa tão incoerente, né? Porque o álcool, não existe ninguém que morreu por causa de ter fumado um cigarro de maconha. Mas álcool a gente sabe que mata. Sim. Fala um pouquinho sobre isso. Não, e inclusive, o consumo, né, de cannabis aumentou nos Estados Unidos na época da lei seca, né? Que não podiam usar o álcool. E aí, depois disso, que aí proibiram a cannabis. Na verdade, é uma proibição bem recente, né? E aí ficam nessa polarização. Mas, bom, os malefícios do álcool... recentemente eu atendi um paciente que ele mora na Rússia, ele estava no Brasil... E ele tem um câncer hepático por conta da cirrose alcoólica. Então, ele tem uma cirrose causada pelo álcool. E aí, ele queria usar cannabis porque ele tá fazendo quimioterapia e tá com muitos efeitos colaterais. Só que, como ele ia voltar pra Rússia, eu não pude prescrever pra ele, porque lá ele não poderia nem usar um medicinal. Então, lá ele pode usar o álcool, que causou toda a doença dele. E ele não pode usar a cannabis, que seria o tratamento para ajudar, né, na qualidade de vida dele, pela consequência do que o álcool causou, né? Então, esse foi um caso que ficou bem, assim... Mas até esse estudo, né, mostrou claramente que não precisa realmente de uma prescrição médica, né? Como a gente sabe, não é uma coisa que tem tanto efeito colateral. Mas não é todo mundo que pode usar também, né? Isso... às vezes a pessoa fala, é a liberação. Não tem que ser liberação, né? Legalização, né? Colocar dentro de leis, estabelecer quem que pode, quem que não pode, né? Então, e também não deixa de ser um uso medicinal, né? Pra ajudar a relaxar, ajudar a então dormir, você pode tomar né? um Rivotril. Compra lá sem receita, porque vende. Compra lá, toma um Rivotril e vai dormir. Aí fica, agora fumar não pode... porque é crime. Exatamente. Infelizmente, é isso. Sendo que pode ajudar, né? Na dor, pode ajudar em tantas coisas. E bom, pelo menos assim, aí no óleo pode, né? Se for um óleo em gotas com prescrição, aí você pode. É hipocrisia. Então, é hipocrisia. A gente sabe que... É tão difícil viver nesse mundo, né? Eu não vou nem dizer que é no Brasil, né? Eu sou brasileira, amo ser brasileira, mas o mundo é muito hipócrita e muito cruel. Sim. Muito cruel. As pessoas julgam, né? Você viu uma pessoa falar, uma mulher falar, eu vi há pouco tempo no Instagram da Luana Piovani, ela falar que fuma o cigarro dela. Nossa, os comentários absurdos, chega a dar mal-estar de você ver quanto que ela é julgada. Mas se ela falasse assim, eu tomei um Rivotril e tá tudo bem, eu tomei uma taça de vinho e tá tudo bem. Aí é até engraçado. Até legal, bacana. É meme. É muito triste, é muita hipocrisia, né? Sim. Pois é. Doutora, nós sabemos que o tratamento de cannabis envolve muitas coisas, não é só milagre, a cannabis não faz, né? São mudanças de hábitos. Quais são os conselhos que você daria para as mulheres que estão começando o tratamento com cannabis e estão na menopausa? Quais são os conselhos de mudança de hábitos que elas poderiam ter? Sim. Eu acho que, assim, na verdade, a mudança de hábitos é a primeira linha de tratamento de qualquer doença crônica, né? Na verdade, independente de qual seja, independente se você vai usar ou não algum remédio, se vai usar cannabis, se não vai... Mas a atividade física, né, é muito importante. Conhecer o corpo, né, e tem até alguns estudos e algumas linhas, assim, bem interessantes de, na verdade, você não fazer a mesma atividade física todo dia, mas adaptar o ciclo que você tá, né? Porque a mulher, dentro de um mês, ela é várias mulheres diferentes, né? Tem época que a gente tá mais criativa, tem época que a gente tá mais chorando mais dramática, mais fome, mais... Enfim. E aí, reconhecer isso, porque a gente tem várias flutuações hormonais, né? E acolher, né? Exato, e acolher. E tem até alguns livros bem interessantes que falam isso, né? Do ciclo da mulher, porque a gente vive numa sociedade machista, né? Que
a gente é criado para fazer o mesmo dia, o mesmo trabalho. O mesmo dia tem que estar com a mesma energia, mesma disposição, ter a mesma rotina. Só que, assim, a gente não é assim, né? A gente tem várias flutuações, a gente tem várias coisas que acontecem. Então, não necessariamente fazer a mesma atividade todo dia, o mês inteiro, mas procurar uma atividade também que seja prazerosa, né? Fazer, então, uma dança, um yoga, uma corrida, né, alguma coisa, assim, para se movimentar. Isso é fundamental e, assim, começar o quanto antes, né? Não esperar ficar doente para começar a ter uma vida em movimento, mas ter sempre o movimento. E também, né, associado à musculação também, que precisa, né? A gente precisa criar músculo, fazer uma reserva muscular, né, para nossa velhice. A alimentação, ela é fundamental, né? Não tem como a gente falar de saúde e não falar de alimentação. Então, assim, uso de ultraprocessados, açúcar. Nossa, açúcar é um vilão, né? Ele é muito viciante, então traz resistência insulínica, traz diversos problemas metabólicos, agitação, piora a ansiedade. A própria cafeína, gente, é maravilhosa, né? Eu adoro um cafezinho, mas, assim, tem que ter um controle, tem que ter um limite, né? Você não pode... Nossa, tanta gente que vem... Ai, nossa, eu quero usar cannabis para insônia. Ah, você toma café? Tomo. O dia inteiro. 6 horas da tarde, tô tomando café. Então, antes da gente pensar em colocar um remédio, independente de qual remédio, né? A gente tem que primeiro mudar os hábitos, né? Então, readequar. Então, troca por um café descafeinado, ou troca por um chá mais calmante, enfim. Então, precisa avaliar, né, todos os hábitos. E a mudança, assim, de pensamento, realmente, né? Quais são as suas relações? Como que estão suas relações com as pessoas? O que você tem feito, né? O que você tem visto? Ter uma atividade prazerosa, né? É super importante. Então, ter um motivo, né, de vida. Até li recentemente o Ikigai. Não sei se você já ouviu falar do Ikigai. Já. Então, de ter realmente um propósito de vida, né? Isso ajuda muito também a você melhorar a sua qualidade de vida, a dar sentido, né, para a vida. Então, e aí tem outra, né, meditação, né, o mindfulness ajuda muito, principalmente com a ansiedade, com a insônia, né, você se manter mais no presente. A psicoterapia, ela é uma grande aliada também, acupuntura, aromaterapia também. Então, assim, tem vários tratamentos complementares que podem ser usados junto com a cannabis, né? A cannabis é mais uma ferramenta. E que também a ideia, né, da cannabis é que ela também não necessariamente vai ser para a vida toda, né? Pode ser que aquele período você precise de uma ajuda, porque, enfim, nossa, uma sobrecarga no trabalho, não sabendo lidar com aquilo, entrou uma coisa assim que realmente está impactando muito na sua qualidade de vida. Então, você precisa de uma ajuda medicamentosa, realmente. E entre as medicações, que tem menos efeito colateral, né? Então, é uma grande opção. Mas não necessariamente você vai precisar disso para a vida toda, né? Pode ser aquela fase de vida que você precisa e que, na verdade, te ajude a olhar as outras coisas. O que eu procuro muito na consulta é isso, né? Não focar só na cannabis, mas ver também quais são as outras coisas que a gente pode alinhar, né? Do restante da vida, né? Ela não é só ali a insônia ou a ansiedade ou a falta de libido, né? Como eu falei antes, né, da falta de libido, ver como que tá esse relacionamento com o parceiro, né? Será que é só falta de libido ou que realmente é um problema do relacionamento, né? Uma falta de interesse no relacionamento, né? Então, é importante a gente avaliar
tudo, realmente, a pessoa como um todo, né? Isso é Inclusive, medicina integrativa, isso é, né? Isso é medicina integrativa. Isso é apaixonante, Vocês podem ver que ela não falou nada aqui de tratamento farmacológico. É tudo não farmacológico e que você pode fazer tudo. E isso é o futuro, gente. É o futuro. Não tem outra saída. A gente está voltando. Isso, assim, voltando no tempo, Sim. né? Porque as pessoas antigamente viviam bem, não consumiam nenhum processados, né? Não tinha refrigerante, né? Sim. E tinham uma vida boa, né? Uma saúde mental boa. Exato. Nem todas, mas muitas. Sim. A gente tem que planejar, né? Eu acho que a nossa geração, assim, tem essa parte, né, das informações, né, de ter mais informação. A minha avó, por exemplo, nem meus pais não pensavam, assim, como que eles iam prevenir de ficar hipertensos, né, na vida adulta. E eu acho que agora a gente começa a enxergar um pouco mais que a gente, tipo, não é normal você ter que tomar antihipertensivo, sabe? Você pode prevenir e não ter hipertensão, né, pressão alta. Por mais que seu pai e sua mãe tenham, você não precisa ter, né, se você tiver uma vida... enfim, lógico, tem algumas exceções, tem casos que, enfim, tem outras razões de ter hipertensão, por exemplo, mas, enfim, no geral, você consegue controlar muito com os seus hábitos, certeza. né? Na maioria dos casos, Na o maioria meio dos que casos, você... a forma como você vive é que vai definir a sua velhice, né, a sua saúde, né, nos próximos anos. Exatamente. Isso não tem mais do que discutir. Exatamente. É mudança de hábitos. Eu não sou da sua geração, mas eu enxergo isso. Eu não fui uma pessoa que escolheu os melhores hábitos, porque era a minha época. Eu vivi... Então, você pensava isso com 20 anos, não. 20, 30 anos? Eu acho até que eu tinha um olhar mais crítico para muitas coisas, mas não era o que eu vivia, né? Hoje a gente tem mais acesso, né? Então, assim... importantíssimo. Doutora, amei. Quero te agradecer muito por estar aqui, trazer essas informações maravilhosas para nós mulheres, para os homens também, porque vocês precisam saber sobre nós, porque a maioria não sabe. Então, muito grata. Eu queria que você falasse aqui das suas redes sociais, como te achar, como chegar até você, porque isso vai ser muito importante. Muita gente vai querer saber. Eu que agradeço essa oportunidade, essa conversa que sempre flui, né? Quando a gente junta para conversar, sempre o negócio vai longe. Então, sempre é um prazer estar com você, conversar com você. A minha página no Instagram é doutora Letícia C. Bortoni, né? DRA, Letícia C. Bortoni. E aí pode me procurar lá tem o número do WhatsApp, se tiver alguma dúvida, se quiser marcar uma consulta ou perguntar até alguma coisa do que a gente falou hoje. Pode também mandar no Instagram, eu respondo, talvez não responda tão rápido, porque eu não sou tão assim de ficar no celular, mas o que tiver de dúvida ou quiser conversar, enfim, estou lá. Muito bom? Gente, eu quero agradecer aqui muito o nosso patrocínio da Santa Caia. Quero também pedir para vocês comentarem os episódios, né? Se inscrevam, ativem o sininho para receber mais informações, porque aí você vai ser notificado quando tiver um novo episódio. E mandem sugestão, mande lá a sua dúvida, sua sugestão, o que você gostaria de saber, que isso é muito importante para a gente. E aí, gostaram do episódio sobre a saúde da mulher com a doutora Letícia? Babado, hein? Pois é, se você gostou realmente, se inscreva, ative o sininho, compartilhe com outras pessoas que precisam saber dessas coisas. E importante, gente, muito importante, comentem, mande seus comentários, porque isso ajuda a gente, ok? Eu espero vocês no próximo episódio.